Tarde, vamos conversar um pouco hoje a respeito de Isaías capítulo 31. Diz lá no profeta Isaías: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isso aqui reflete um problema sério de Israel, principalmente Israel e Judá, que é a confiança, né, na idolatria. A confiança em homens, a confiança em animais, no lugar de estabelecer a fé dele unicamente em Deus. Aqui a Judá estava sendo assolada pela Síria, ameaçada pela Síria por Senaqueribe, e foi buscar ajuda, foi buscar socorro ao Egito, porque exaltou os cavaleiros do Egito, os carros do Egito, os cavalos do Egito, os soldados egípcios especificamente e os carros do Egito. E deixou o Senhor de lado. Não consultou a Deus, muito pelo contrário, Deus já tinha se manifestado lá no capítulo 30, que não era favorável que eles fossem buscar auxílio no Egito. E mesmo assim eles confiaram na força, no braço de carne e osso, o braço humano, na força humana, para eles enfrentarem a Síria, o exército assírio. Isso veio trazer a ira de Deus, como sempre, porque mais uma vez a idolatria estava dando espaço à fidelidade a Deus. Lá nos mandamentos, em Êxodo 20, como já foi comentado, Deus proibiu de se fazer imagem de esculturas do que há em cima da terra, embaixo dos céus, de construir imagem e de adorar imagens. Mas a idolatria não é só as imagens. Apesar de que o povo aqui adorava ídolos, deuses estrangeiros, os cananeus, os heteus, por exemplo, a Astarote, o Baal, eram deuses cultivados, adorados, e eram deuses que eram prestados sacrifícios, inclusive com a oferenda de seres humanos, de crianças, a Moloque, que era outro deus também pagão. E isso veio a desgastar a relação com Deus, veio a magoar o Senhor. E Deus disse que a ajuda do Egito não iria proporcionar a eles a vitória. Por quê? Porque os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Uma advertência do Senhor lá em Isaías 31, verso 3. E Deus fala também em Isaías, no 7, da construção de ídolos de prata e ídolos de ouro. O que são ídolos? São imagens. Eles se prostravam, eles adoravam, eles faziam imagens de semelhança a animais, semelhança aos astros, aos seres dos astros, semelhança a pessoas. E eles passavam a cultivar, a adorar aquelas imagens como se fosse o próprio Deus, sendo que Deus sempre revelou desde o início a sua natureza incorpórea, imaterial, espiritual, não física. Mas eles tinham esse apego às coisas terrenas e não espiritual, que é Deus. E eles tinham a necessidade de admitir os deuses pagãos, os deuses estrangeiros, eles incorporavam na cultura e passavam a adorar e oferecer sacrifício. E isso acendia a ira do Senhor, porque quem foi que tirou do Egito? Foi Yahvé. Quem foi que prometeu, que levou até a Canaã, a terra prometida? Foi Yahvé. Se existe um só Deus, por que adorar imagens? Semelhança de coisas terrenas, coisas que têm fim, coisas que hoje existem, amanhã desaparecem, que não têm fôlego, como diz lá o profeta Isaías, não andam, não são capazes de andar por si mesmos, não ouvem, não falam, são objetos e eram feitos pelo artífice. Isso era uma maldição, porque
o artífice fazia a partir do ouro e da prata, e eles tomavam aquilo como se fosse uma realidade, uma divindade real. Eles reagiam diante daquele pedaço de ouro e de prata fundido lá como se fosse uma pessoa, como se tivesse uma relação com a divindade. Isso veio trazer derrotas, veio trazer regressão ao reino de Judá e o reino de Israel. A idolatria chegou a tal ponto que foi depois na divisão do reino, no reino de Israel, foi estabelecida a cidade de Dan e Betel para adoração do bezerro de ouro. Tinha um bezerro que eles adoravam. Então, isso veio desgastar a relação e afastar de Deus. Mas o Senhor nunca deixou a sua misericórdia de lado. Sempre procurou a população, o povo, sempre exortou eles a voltarem à confiança no Deus Yahvé, o Criador de todas as coisas, o único que existe, os demais não existem. Os demais deuses de prata, de ouro, de objetos são produtos da criação, da criatividade humana, não são seres existentes, são seres imaginários. O Deus espiritual é o Deus concreto, é o Deus que fez todas as coisas. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, isso veio, nesse fato aqui, veio influenciar para a situação de penúria que o povo de Judá estava passando com o quê? Com o cerco do Império Assírio, por Senaqueribe. É claro que Deus livrou depois, lá no acampamento dos assírios, um anjo veio e eles morreram. Deus providenciou aquela situação que eles perderam a batalha, tiveram uma perda de 185 mil através de um anjo. Um anjo feriu 185 mil soldados, e aí Senaqueribe abandonou o acampamento. Mas pela ação divina, pela ação dos soldados egípcios e dos carros egípcios, eles não conseguiram. Eles não iam conseguir ganhar da Síria. Então isso demonstra também que a idolatria, ela leva à ruína. Levou à ruína o povo de Judá e o povo de Israel. E os momentos que eles estiveram bem, que eles puderam se desenvolver, foi justamente o momento que eles cultuaram Yahvé. Somente Yahvé, que é uma promessa de bênção que Yahvé iria proporcionar a fidelidade do povo de Israel e do povo de Judá. Então, nos momentos de fidelidade, eles usufruíram bênção e paz em relação aos seus vizinhos. Agora, o momento que eles se afastaram de Deus para adorar falsos deuses pagãos de outras terras, de outros povos, é o momento que Deus deixou que eles fossem perturbados, que eles fossem assolados pelos inimigos deles, fossem perseguidos pelos inimigos. Então o problema não é Deus. O problema nas Escrituras nunca foi Deus abandonar. O problema foi o povo virar as costas a Deus. E como é que o povo virava as costas? Fazendo imagens de ouro, de prata, de madeira, de cedro, e se prostrando para essas imagens, adorando. Só o fato de fazer a imagem já era violação do mandamento. Mas é um Deus misericordioso, é um Deus que ele recebia, perdoava, toda vez que eles procuravam acertar a situação deles, toda vez que eles procuravam se consertar com o Senhor os recebia, o Senhor perdoava, porque Deus é misericordioso, é um Deus de amor, de justiça. E isso está demonstrado também lá na parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas. Aquele filho pródigo, ele pegou a herança dele, que recebeu do pai, pediu herança adiantada e gastou de maneira dissoluta, com meretrizes e com prazeres do mundo, a ponto de chegar e se alimentar com as alfarrobas dos porcos, a alimentação dos porcos. E depois que ele gastou tudo que tinha nos prazeres do mundo, que ele viu que ele fez a coisa errada. Mas ele voltou para o Senhor. E o pai o recebeu. Colocou o anel do dedo e a sandália nos pés, que representa a condição de filho. O pai o recebeu. Então, se você está desviado de Deus, se você está afastado do Senhor por praticar coisas erradas, por praticar coisas contra a vontade dele, por adoração da idolatria, adorar outros deuses que não ele, que não Yahvé,
dar a sua atenção. Volte para o Senhor, ore a Deus, peça perdão, se arrependa dos pecados, porque é isso que Deus quer.